Pô, minha referência de parkour é um filme B13, B13, 13º Distrito, uma parada assim, um filme Aham. francês, muito bom, vocês já viram? Já Sim. assisti. Muito bom. Sim, muito bom. Vinícius, eu queria voltar para a calistenia e quero te fazer uma pergunta. Digamos que eu comecei na calistenia hoje. O que eu faço assim para me manter motivado, para me continuar? Se manter motivado na calistenia, mano, pensa que sempre assim. Hoje você está fazendo a flexão de 2 braços com dificuldade. Mas antigamente você não conseguia nem ficar na prancha com a mão estendida. Mas hoje você está fazendo uma flexão já. Então, tipo, você está no nível iniciante, no caso. Mas, tipo, se você já está no nível mais avançado, por exemplo, eu tô fazendo muscle up hoje em dia. Mas antes eu não conseguia fazer uma barra, entendeu? Então, tipo, tenta ver que você sempre está em processo de evolução. E sempre tem como você evoluir mais. Isso vai agregar no seu dia a dia. Então, tipo, quando você estiver desanimado, pensando em desistir, pensa que, tipo, hoje você tá num estágio muito alto em relação ao seu antes, entendeu? Você sempre tá em evolução. Eu vi também, não somente um filme, eu vi muitos americanos que praticam muito parkour. Tanto que alguns saem até na mídia que eles vão em alguns lugares sem acesso e fazem os pulos. A gente tem alguma coisa deles também no Brasil ou é totalmente diferente? Como assim? De fazer os... O parkour. Sim, com certeza. Tem um rapaz que ele ficou bem famoso na mídia, que ele é skatista. Ele é skatista, mas ele também faz parkour. E aí um certo dia ele gravou ele fazendo algo que ele já fazia de rotina. Que no caso era subir num prédio de não sei quantos andares lá, e ele ficava no terraço. Então, tipo, ele gravou ele subindo por fora desse prédio e chegando no terraço, e lá de cima dava pra ver a praia, e era muito absurdo de alto, entendeu? E, tipo, pro pessoal que não tá acostumado com esse esporte, falou, caramba, o que ele tá fazendo e tal. Mas pra gente já era algo normal, assim, mas, tipo, Entendi. óbvio que teve um processo pra isso ficar normal, entendeu? Entendi. É isso. Vinícius, quais são os principais assim, benefícios do parkour? Por que começar no parkour? Então, o parkour, como eu falei, ele é um instinto que a gente vai avançando ele ao longo do tempo. Então, tipo, quando a gente teve a época da pandemia, muitas pessoas acostumaram com o sedentarismo e tudo mais, costumam ficar só dentro de casa. Então, hoje em dia, muitas pessoas vão na academia, mas não dá pra passar um exercício de salto, porque a pessoa não tem estrutura no joelho. Tipo, o joelho vai ferrar muito se fazer um exercício de salto, assim, entendeu? Então, tipo, no parkour você aprende a saltar, você aprende a cair e você aprende a andar. E isso são coisas, tipo, básicas do ser humano. O ser humano, ele consegue pular, consegue andar e algumas vezes ele vai cair, entendeu? Então, tipo, se você cai, mas você não sabe cair, você se machuca sério. Agora, se você cai, mas você sabe como cair sem se machucar, você não tem problema de, tipo, lesão, entendeu? Então, tipo, muitas pessoas, às vezes, acontece de cair da escada, entendeu? Por exemplo, tropeça do 3º degrau, tipo, falta 3 degraus pra descer, aí tropeça, aí cai no chão e se machuca toda. Mas, tipo, se você tropeça do 3º andar, mas você joga pra um rolamento, alguma coisa, você já sai ileso, não se machuca, entendeu? Entendi. Então, tipo, a importância do parkour é porque ele é um instinto básico que a gente tem que manter ativo. A gente não pode parar de aprender a pular, andar ou coisas do tipo, entendeu? A gente tem que manter isso ativo. Ô, Vinícius, mas assim, então quer dizer que, por exemplo, digamos um exemplo, tá? Eu sou sedentário total, não pratico nenhuma atividade física. Eu posso já começar no parkour? Pode. O parkour ele começa em coisas básicas. Então, tipo, a gente aprende a primeiro pular, a gente aprende primeiro depois a cair, entendeu? E depois a gente começa a passar por cima de obstáculos. Então, tipo, dando um exemplo de forma mais clara, no dia a dia, você tá atrasado pra ir pro trabalho. Aí você sai de casa e você vê o ônibus tá lá na frente, entendeu? Só que tem pessoal fazendo uma mudança, assim, e aí não dá pra passar pela calçada. Mas tem uma mureta ali do lado. Então, tipo, se você sabe o parkour, você passa pela mureta bem rápido, já corre pro ônibus, Da entendeu? hora. Que legal. Isso é que legal. exemplo legal. Essa foi boa. E quais são os maiores desafios que você encontra ao praticar
ou ensinar o parkour? Olha, o parkour é difícil, É viu? difícil? Difícil pra caramba. Porque você precisa ter um psicológico muito forte mesmo. Porque quando você começa, as coisas são mais simples. Tipo, você pula de uma mureta pra uma barra. Só que a barra ela é redonda. Então, tipo, se você pisar errado, você vai escorregar. Então, você pensa ali, nossa, se eu fizer isso e errar, vou me machucar sério. Aí você vai preparando seu psicológico pra fazer aquilo. Então, tipo, se você for presenciar um treino de parkour, você vai ver que às vezes a gente fica coisa de 1h30 no mesmo obstáculo tentando fazer aquilo. Então, tipo, a gente pula várias vezes, mas não chega. Aí depois começa a pular e aí, tipo, chega com o pé. Aí depois começa a chegar com os dois, mas não consegue ficar. É, tipo, todo um processo que demora bastante. Mas depois que você consegue a satisfação que você tem de, tipo, conseguir fazer aquilo, entendeu? É muito legal. Aí, do parkour, tem a parte do freerunner também, que é a parte dos mortal, entendeu? Entendi. Então, tipo, nossa, pra aprender um mortal é difícil, porque você tem muito medo. E aí, o medo faz você errar e você se machuca sério. E, tipo, quando eu tava começando no parkour, o primeiro mortal que eu aprendi foi o lateral. Mas o meu sonho era fazer um mortal de costa. E aí, tipo, quando eu consegui acertar o mortal de costa pela primeira vez, eu fiquei muito feliz. E aí, tipo, nossa, toda hora, em qualquer lugar, eu tava fazendo mortal de costa. Toda hora, toda hora, toda hora. Só que aí chegou um determinado dia, eu fiz um percurso de parkour inteiro e decidi jogar o mortal de costa no final. Eu tinha acabado de jogar o mortal de lado, aí caí e já fui jogar o mortal de costa. Só que, tipo, eu tava cansado do percurso inteiro e já tava no final do treino também, tava cansado. E aí, tipo, eu errei o mortal e caí, tipo, de cara, assim, foi uma lesão séria. Ai, Que, tipo, tipo, deu uma dor no pescoço pra caramba, fiquei com um torcicolo. Foi algo muito sério. Eu podia ter, no caso, até perdido a vida, assim, se fosse mais grave. Aí, nisso, eu fiquei com muito medo do mortal de costas. Aí ficou muito bloqueado. E, tipo, nunca mais eu mandei e tal. Mas aí, depois meus amigos começaram a me incentivar a continuar tentando. Mas, tipo, sempre pensando como se fosse a primeira vez, entendeu? E, tipo, foi um processo muito grande e muito difícil pra mim desbloquear o mortal de costa de novo. Mas eu consegui desbloquear. Aí, hoje em dia, eu tenho mortal de costa, mas eu dificilmente faço. Porque, por conta disso... E, detalhe, essa lesão aconteceu não só uma vez, aconteceu 2 vezes, entendeu? Tipo, eu caí uma vez, aí fiquei mal tempo pra desbloquear de novo. Aí desbloqueei o movimento, mas ainda mandava com medo e tal. Aí um certo dia eu tava com medo de mandar, mas eu falei, não, tem que superar essa barreira, tem que passar por isso. E aí eu fui e acabei errando porque eu fiquei com medo no meio do mortal, tipo, no meio do giro, eu abri o giro. Então, tipo, eu caí muito aberto, assim, então... E dá para encaixar, por exemplo, o mortal de costa que você explicou, né, do freerunner, junto com o parkour, assim, pular de uma distância na outra através do mortal, assim, é possível? Sim, é possível. Tem os mortal que são precisão, então no caso a gente faz, tipo, um side de um lugar, aí vai fazer pro outro. E quando você gira e tem que cair certinho naquele lugar. E tipo, nossa, junta a precisão com o mortal, entendeu? A precisão nada mais é do que você pular do ponto A ao ponto B, entendeu? Então, tipo, se tem uma mureta e tem uma barra, que nem eu falei. E aí você tem que pular dessa mureta pra barra. É uma precisão. E aí tem como fazer um mortal precisão. Então você vai pular da mureta pra barra, girando o mortal. Então você vai cair do mortal na barra certinho, entendeu? entendi. Mas é difícil, hein? Impressionante, hein? Tá maluco. Como o parkour relaciona com a formação que hoje você faz a faculdade de educação física? Uhum. Tem a ver? O parkour Isso? com a faculdade, de educação física? atualmente ainda não. Tipo, eu faço mais pra ter uma consciência e trabalhar melhor na questão de fortalecimento. Mas eu uso a faculdade de educação física pra conhecer melhor o corpo humano. E tipo, se eu conheço melhor como que funciona o corpo humano, e eu sei como eu relaciono isso com a questão dos mortal e tal, tudo mais, e tipo, fica mais fácil, fica mais claro pra mim conseguir fazer determinados movimentos, entendeu? Entendi. Vinícius, como que é uma rotina diária, assim, do treino de parkour, assim, o período de treino, quais são as atividades, como que é, assim, se você puder explicar, assim, com detalhes? Certo, ó, eu costumo treinar sempre com os meus amigos, mas quando você treina sozinho é parecido também, mas assim,
quando você vai pra a gente marca um treino de parkour, e aí a gente vai em um determinado lugar pra fazer esse treino de parkour. E esse determinado lugar é um lugar, tipo, que tem várias possibilidades ali, entendeu? Tipo, pode ser numa praça que tem um banco e várias muretas. Isso já é um pico de parkour pra gente, porque a gente tem várias possibilidades do que dá pra fazer ali. Então a gente começa aquecendo com movimentos básicos que a gente já sabe fazer, e aí, tipo, alguém tem uma ideia, tipo, dá pra gente pular daquele lugar ali pra cá, fazendo tal coisa, tipo, dá pra gente pular da mureta pra outra mureta e já conectar no mortal. Então, tipo, eu vou pisar um pé nessa mureta, pisar um pé no outro e giro um mortal e cair com as duas pernas em outro lugar, entendeu? Tipo assim, aí o treino funciona dessa forma. Só que, tipo, não, às vezes a gente começa a colocar coisas mais complicadas. Então, tipo, que não é tão fácil de fazer, sabe? Aí nisso vai fluindo o treino, entendeu? Aí o treino acaba sendo... O treino sempre é a gente superar uma barreira. Então, tipo, se semana passada eu consegui acertar o mortal de frente, essa semana eu vou tentar acertar o mortal de frente juntando ele com o mortal de lado. Por exemplo, agora eu tô aprendendo o mortal de lado, que tipo, começa no mortal de lado, só que no meio do mortal eu viro pro mortal de costa, entendeu? Então, tipo, é uma variação, entendeu? Antes eu fazia o mortal de lado só, agora eu vou fazer o mortal de lado, parando ele no meio pra fazer o mortal de costa. Teve algum movimento do parkour, assim, que foi muito difícil você conseguir fazer? Um assim, que foi mais desafiador, assim? Mais desafiador de movimento de parkour? No caso, mortal ou fazer alguma coisa específica? Qualquer coisa. Aí, que foi mais difícil, assim, que mais te desafiou, assim? Cara, o que mais me desafiou fisicamente e psicologicamente foi começar a fazer o parkour, no caso, em prédio, sabe? Então, tipo, pular de um prédio pro outro. Foi algo que me exigiu muito de psicológico. Então, tipo, eu ficava nervoso pra caramba. Tipo, será que eu consigo? E, tipo, se eu errar, nossa, já é. É só uma chance. Se errar é só uma chance. Então, tipo, eu ficava muito nervoso quanto a isso. Mas, tipo, acho que esse foi o ponto, entendeu? Tem um vídeo que eu vou deixar ele fixado agora. Porque foi o vídeo mais absurdo que eu fiz. Que foi a prisão de um prédio pra outro. E era um prédio muito alto. Então, tipo, eu já tinha ido lá várias e várias vezes. E, tipo, a gente sempre via aquele prédio e pensava assim, tipo, imagina se a gente pular desse prédio aqui pra lá. E aí, nesse dia eu falei assim, mano, hoje eu vou fazer isso. E aí eu fiquei o dia todo ali, tipo, fazendo os parkour em volta. Aí eu ia lá, nesse prédio, e aí, tipo, eu ficava imaginando, eu vou tentar, será que consigo? Será que eu faço? E eu fiquei o dia todo. Aí chegou uma hora que eu sentei, tipo, na beira, fiquei olhando e comecei a meditar sobre... E aí eu consegui alcançar uma paz e um autoconhecimento de que, tipo, eu tinha plena confiança e... Não confiança, eu tinha plena consciência do que eu estava prestes a fazer e eu tinha confiança que eu iria conseguir fazer. Então aí eu respirei fundo, me preparei e fiz. Superei essa barreira. Edgar, sabe o que eu acho que é interessante a gente fazer? No final do podcast, vamos colocar seu vídeo. Você consegue mandar pra gente o vídeo? Mesmo. A gente coloca. Então, pessoal, você que tá assistindo nosso podcast, no final, quando terminar, vai ter um vídeo aí do Vinícius saltando de um prédio no outro. Olha só que legal. Top. Pode ir?